Candidata Graciane Volutão. Boa noite, candidata, seja bem-vinda, bom debate. Boa noite, obrigada, Deise, obrigada ao Coletivo Casulo, também à Web Rádio Censura Livre, obrigada a você que está aí na sua casa, pelo seu celular, pelo seu computador, assistindo essa live. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada a cada candidato que está aqui conosco também, saudações, companheiros, companheira, camaradas. Eu gostaria de, assim, iniciar dizendo, né, o meu microfone está bom? Está tudo bem com o meu microfone? Tá, a gente está te ouvindo. Tá, eu senti falha. Eu sou professora supervisora no município de São Gonçalo, concursada em 2005. Também sou professora supervisora no município de Armação dos Búzios. Nasci na Casa de Saúde Alcântara, sou gonçalense, né? Sempre morei aqui, tive um episódio só de saída quando eu estive em Maricá, fui trabalhar em Maricá, um pouquinho depois que eu casei. Trabalhei em Maricá, mas pedi a exoneração da matrícula de Maricá para assumir Búzios. Tenho uma passagem também como subsecretária de Ensino e Apoio Pedagógico, e eu gostaria, neste dia, de saudar todos os servidores e servidoras do município de São Gonçalo, que contemplam, né, todas as áreas, tanto na área de educação, de saúde, do administrativo, pessoal, todas as áreas, enfim, assistência social. Gostaria de saudar a todos e todas neste dia. Feliz Dia dos Servidores Públicos. Eu tenho mais para falar, tenho a pauta para apresentar, mas a gente teremos outras oportunidades aqui de apresentar essa questão das pautas. Gostaria de destacar aqui que eu também faço parte do coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender. Assinei a pauta Marielle Franco, estou compromissada com essa pauta, estou comprometida também com a pauta do Fórum de Desenvolvimento Sustentável e Resistência Democrática de São Gonçalo, também com a Rede Comunica Educação, da AMPED e outras entidades representativas, e saúdo a todos das universidades. Aproveito para dizer também que eu faço parte do coletivo investigador da UERJ-FP e também do grupo de pesquisa Educação e Desigualdades Sociais, Políticas de Avaliação, Desigualdades Sociais e Educação Matemática do PROPED. E digo também que fiz recentemente defendi um mestrado na UERJ, Maracanã, sobre a qualidade da educação no município de São Gonçalo. E aí eu gostaria muito de compartilhar sobre isso com vocês. Acabando o meu tempo, a gente volta a retomar as questões da pauta nas próximas perguntas. Mais uma vez, obrigada e saudação aos servidores públicos. Então, a primeira pergunta do coletivo Casulo para todos os candidatos e candidatas, lembrando que são 3 minutos para cada um responder. A primeira pergunta é a seguinte: como o candidato ou candidata analisa a conjuntura política do Brasil? Então, gente, eu esqueci de falar naquele momento, acho que era aqueles segundinhos, que eu também fiz parte da rádio comunitária da ONG Comunidade Novo Ar, que foi fundada na minha residência, no Porto Novo, pelos meus pais, que lutam pela democratização dos meios de comunicação, não só no município de São Gonçalo, mas também internacionalmente. Foi um espaço onde teve pré-vestibular comunitário, tivemos várias ações para a comunidade, inclusive parceria com a UERJ-FFP, e foram 12 anos de muita luta, e eu participei ativamente disso. Foi o primeiro lugar em São Gonçalo que teve informática e teve acesso à internet. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, que também tem a minha mãe como militante, inclusive numa época do PCdoB. Eu quero agora, então, dizer, em relação à questão da política nacional, que é a pergunta, dizer que a gente tem lutas importantíssimas e inimigo muito claro, né? O inimigo da Frente Progressista é o Bolsonaro, essa extrema-direita que golpeou. O que aconteceu foi um golpe, claramente, já mais do que visível para todos. Se na época que estava acontecendo o golpe a gente já enxergava o golpe, é uma pena que nem todos enxergaram na época, e hoje está mais evidente. Então, eu quero destacar aqui que a gente precisa proclamar e gritar e fazer todos os movimentos para que
não aconteça reforma administrativa, que não aconteça, que a gente não tenha esse tipo de mandato, de ações em cima de decreto, por exemplo, tem o decreto 10.530 assinado hoje para acabar com as unidades básicas de saúde, privatizar, então a gente precisa continuar na luta, juntos, uma frente progressista, que esteja pensando mesmo na população, desde a esfera nacional, da esfera estadual e municipal. Eu penso que em São Gonçalo a gente pode se unir, sim, nessa pauta, porque o nosso inimigo político está muito claro e evidente, e não somos entre nós. Então, eu quero também destacar que, por exemplo, em São Gonçalo, nós estamos hoje com um número de óbitos chegando a 718, e com a confirmação de casos de 18.790 com a história do Covid. Poucas ações, ou praticamente nada de ação foi feita para garantir a segurança alimentar, como o Douglas colocou aqui, eu faço uma ressalva, a segurança alimentar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, muito menos o acesso à tecnologia para que eles tivessem a oportunidade de ter estudo nesse período. Faço parte também Acabou meu tempo. Vamos, então, agora à segunda pergunta do Coletivo Casulo, quem organiza este debate, com os candidatos e candidatas a vereador e vereadora de São Gonçalo. Qual deve ser a função de um vereador ou vereadora? Vamos lá. Agora, candidata Graciane Volutão, qual deve ser a função de uma vereadora, por favor? Então, essa pergunta é importante, eu não posso deixar de escapar esse momento educativo que a gente tem aqui nessa live, né? A gente precisa dizer para a população que a gente não pode continuar com a velha política de distribuição de cestas básicas, de distribuição de dinheiro, de caminhão-pipa, de remédio, direito do cidadão, vagas em creches e todas essas ações que, infelizmente, vêm se arrastando ao longo dos anos na nossa política municipal e também em outros municípios. Infelizmente, a democracia ela ainda é muito frágil nesse sentido, o que é uma pena, né? Porque a gente precisa educar a população para libertar a educação. Por isso que eu prezo e o que a gente vem discutindo o tempo inteiro, a educação como liberdade, a educação libertadora para a autonomia do povo. Então, eu penso que a gente precisa destacar que a função do legislativo é fazer legislações em consonância com a Constituição Federal e provocar fiscalização e provocar ações do executivo. A gente não pode confundir as ações do legislativo com do executivo, ou seja, do vereador e da vereadora com o prefeito ou com a prefeita. A gente precisa saber as diferenças dessas duas áreas. Então, com isso, eu quero destacar que eu tenho como experiência o Plano Municipal de Educação, que eu penso que é importante demais a gente trazer as 20 metas de fato para a realidade, assim como o Plano Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Comunicação, também a ação de comunicação, o Conselho de Comunicação, perdão, o Conselho de Comunicação do município, a cultura, todas essas ações precisam ser fiscalizadas com rigor para acabar com esse loteamento e essa troca de favores entre o legislativo e o executivo que existe. Infelizmente, como já foi mencionado aqui por candidatos, a gente tem essa prática de que, trocando favores, aprova-se contas do executivo, aprova-se contas do prefeito, e com isso a gente fica, ao longo dos anos, repetindo um ciclo vicioso que nos escraviza e nos deixa na condição sempre servil de estar à disposição do prefeito que está passando, fazendo o que quer com a nossa população. Nós precisamos defender juntos a nossa população. Eu desejo muito que a gente consiga colocar na Câmara de Vereadores de São Gonçalo mulheres e homens, né, mas de preferência colocar mulher, porque nós não temos, né, colocar urgentemente mulheres, mas mulheres e homens que estejam comprometidos com a pauta do povo, da saúde, da educação, da cultura, e que faça legislações e fiscalização para o benefício do povo e não troca de favores ou loteamento das escolas. Em 2013, eu estive nessa luta também. Obrigada, numa legislação. Obrigada. Agora, pela ordem do sorteio, a candidata Graciane Volutão tem 2 minutos para responder a pergunta
do Moisés Robaina. Ele pergunta: gostaria de saber da candidata como podemos propor leis para uma maior transparência e participação popular nas decisões dos investimentos e das políticas públicas. Conseguiu ouvir, ok? Sim, consegui ouvir. Bom, muito bom. Primeiro eu quero dizer assim que é muito bom a gente estar falando com pessoas que a gente pensa que está pensando conosco, de alguma maneira, né? A fala do professor Josemar e todas as falas do Douglas e todas as falas que a gente já ouviu no debate de hoje, traz para a gente esperança de um futuro melhor para São Gonçalo, e aí só depende de você, eleitor e eleitora, tirar a velha política e colocar no campo pessoas do campo progressista, pessoas que estão realmente voltadas para o povo. Então, a questão da intolerância religiosa, a gente tem um trabalho bem bacana sendo apresentado, e eu fico feliz, né, que se entrar pessoas como nós, a gente sabe que a gente vai ter essa questão muito bem tratada. Fico muito feliz por isso. E em relação à pergunta do Moisés, eu trago para a pauta uma questão da transparência, também por ter sido conselheira do Fundeb. E eu digo para vocês que, por exemplo, em relação à lei orgânica, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a gente precisa acompanhar com mais rigor. Então, eu volto àquela questão de que a gente precisa tirar do campo a troca de favores entre vereadores e prefeito e colocar pessoas que vão realmente cobrar e fiscalizar. Para isso, eu estou, inclusive, propondo, na educação, como pauta, a questão da Fundação Municipal de Educação, porque eu acredito que a gente vai ter possibilidade de ter mais transparência em relação, principalmente, às verbas e os recursos da educação. Mas, assim, eu penso também que a gente precisa, enquanto legislativo, estar muito focado na questão dos planos que são realizados no âmbito do legislativo para acompanhar os recursos e fomentar coletivos e conselhos candidata. de fiscalização. Ok. Obrigada. Agora, chegamos, né, à reta final desse debate entre candidatos e candidatas a vereador e vereadora de São Gonçalo, promovido e organizado pelo coletivo Casulo e transmitido aqui nas plataformas digitais da Web Rádio Censura Livre. Vamos às considerações finais de cada participante deste debate. Pela ordem de sorteio, começamos com a candidata Graciane Volutão. Lembrando que nas considerações finais, os candidatos e candidatas têm também 2 minutos, tá bom? Então, Graciane, a palavra está com você. Quero agradecer novamente a todas e todas que proporcionaram esse momento de discussão, a todos e todas que ficaram também conosco aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Agradecer o convite do coletivo Casulo e dizer que a gente precisa, junto, fazer cada vez mais ações de pedido de revogação da emenda constitucional do teto do gastos. Eu tenho alguns artigos escrevendo sobre isso, me alio a algumas instituições sobre essa questão do teto dos gastos, a emenda constitucional 95, para a gente adiar o fim do mundo, do jeito que nós estamos numa política vai acabar com a gente, né? É para assassinar a população negra, a população pobre, e a gente precisa tirar os discursos de ódio, todas as fake news. Nós passamos por um processo na democracia que muito nos deixou marcas muito negativas e a gente precisa vencer. Então, eu gostaria vencer, como disse o nosso presidente Lula, viver e vencer e resistir a esse tempo. Gostaria também de recomendar a leitura do livro Pedagogia da Autonomia, que um companheiro, no dia que viu a live, o anúncio da live, pediu que eu recomendasse, e dizer uma frase da Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, resgatar Paulo Freire, que é o nosso patrono e vai ser Paulo Freire presente, que todo educador deve ter por certo o peso da responsabilidade que carrega sobre os ombros por meio da educação. Os tão desvalorizados professores têm o poder de mudar o mundo sem usar uma arma, sem ferir a nenhuma vida.
nós precisamos lutar pelas nossas vidas e nos aliar para que a gente vença esse momento de extrema-direita que vem nos matando e nos ferindo tanto, principalmente num momento como esse de pandemia. E também faço coro à resistência à BNCC, como ela está posta. Obrigada, candidata. Acabou. Obrigada.